Este material contém a entrevista com um dos vereadores de Florianópolis feita na Câmara Municipal do centro da cidade, abordando temas como apropriação do espaço público e relação entre professor e aluno. Essa entrevista foi agendada com os vereadores Bruno Souza e Vanderlei Lela, porém apenas o vereador Bruno recebeu o representante de nosso grupo. Vanderlei Lela infelizmente não cumpriu como prometido por sua assessora e não compareceu em nenhuma das ocasiões agendadas. Claro. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, agora já sendo mais específico e objetivo, assim, como que o senhor acha que o Estado enquanto ente, né, município, Estado ou a União, né, ela deve intervir para ampliar a utilização do espaço público pelas pessoas? Porque ao mesmo tempo em que o espaço público ele pode, quanto mais pessoas na rua, mais seguro em tese a rua ficaria, porque você se sente mais acuado de fazer algo ilícito, só que ao mesmo tempo você deixa de usar o espaço público meio que aconteça alguma coisa. Como que o senhor acha que o Estado pode intervir para facilitar isso, para levar as pessoas para a rua, digamos assim? Bom, na verdade, viver em comunidade é algo que está inerente à própria, na minha opinião, é a essência humana, né? Nós vivemos em bandos e em cidades, pelo menos, já que vocês são estudantes de história, desde os povos natufianos, né? Então, onde que se assentaram, que são responsáveis pelos primeiros assentamentos. Então, a gente tem aí uma tendência, o ser humano está viver e conviver a bastante, provavelmente isso faz parte da natureza do ser humano. Então, o que o Estado pode fazer é não fazer, né? Ele não precisa fazer nada para que o ser humano ocupe os espaços públicos e pelo contrário, né? Provavelmente se o Estado tentar fazer alguma coisa, o que ele vai fazer provavelmente criar obstruções e criar obstáculos para isso, né? Se a gente for pensar, nós temos a concepção atual de Estado que nós temos ela é bem ela surgiu no último século, né? Essa concepção de Estado interventor, né? Nós chegamos até dentro do próprio Brasil mesmo, esse tamanho de Estado é algo muito novo. E as pessoas antes disso conviviam já, né? As pessoas antes disso ocupavam os espaços públicos, né? As pessoas já existiam praças, já existiam espaços de convivência muito antes de a gente ter um Estado desse tamanho. Então não é necessariamente o que o Estado pode fazer, é o que o Estado não deve fazer. E o que não deve fazer? Ele não deve criar marcos regulatórios que impeçam as pessoas de utilizar dos espaços públicos, que é o que estava acontecendo, por exemplo, do que falamos agora há pouco sobre mesas e cadeiras. Aqui em Florianópolis, nós tínhamos a nossa lei a lei que disciplinava o uso de mesas e cadeiras, ela criava um incentivo perverso, um incentivo na direção oposta ao uso dos espaços públicos. Por quê? Porque além de altamente restritiva e burocrática, era caro para você colocar uma mesa num espaço público. Ou seja, o Estado se propõe a dar segurança por um lado e ao mesmo tempo, por outro lado, ele cria incentivo que desestimulam as pessoas a utilizarem os espaços públicos, o que é um incentivo que é contra o seu outro propósito, que é da segurança, através de uma legislação muito ruim, de um marco regulatório negativo. O que nós fizemos? A nossa proposta era dar um passo atrás, era voltar, era facilitar, dar liberdade para que as pessoas utilizassem os espaços públicos. Pegamos essa lei e tornamos essa lei muito mais flexível e muito mais barato. Isso fizemos o Estado não fazer algo, o Estado dar um passo atrás e recuar na sua pretensão de tentar regulamentar até o layoutzinho da mesa que deve ser colocado no passeio. Então a gente voltou atrás. Fazendo isso, dando liberdade para as pessoas, a tendência é que elas façam o que a gente vem fazendo por milênios, que a gente ocupe os espaços, a gente viva nos espaços. Nós temos um exemplo muito bacana que é aqui em São Luís, onde eu comparei os índices de ocorrência em 2015, 2016, 2017. Em 2015 os índices estavam lá em cima, não me recordo agora exatamente os números, estavam lá em cima. Em 2016 começaram a surgir os primeiros bares e cafés ali na região. O número de ocorrências veio lá para baixo, simplesmente caiu, assim, ele despencou. Os números depois começaram a utilizar esse espaço. Final de 2016, começo de 2017,
continuou caindo, até que em meados de 2017 a prefeitura resolveu fazer, então, cumprir a lei que não estava sendo cumprida por aqueles bares. Eles não estavam fazendo nada de legal, mas como a lei era muito restritiva para o uso do espaço público, a prefeitura começou a multar esses espaços, gerando o que? Um desincentivo ao uso. Foi então que nós intervimos fazendo uma lei que desse mais liberdade e pudesse estimular esse uso. Então, o que o Estado tem que fazer, na minha opinião, é não atrapalhar, deixar as pessoas buscarem... Mas, como que o senhor acha, até como deputado estadual, que nós podemos mediar essa estranha, para dizer o mínimo, né? Essa estranha relação que tem sido fomentada na relação professor-aluno? É claro que os ânimos estão animados, mas porque existe um problema e na minha opinião, apesar que pese o fato de que eu não acho que o que eu vou falar deveria ser polêmico, o que eu vou falar ainda é polêmico. Acredito que o Estado se perdeu, não sei se foi o Estado, enfim, se perdeu no objetivo dele em relação à formação. O objetivo do ensino público não é formar cidadãos críticos. Eu tenho horror a isso. Entretanto, uma pesquisa CNT Census de 2008 mostrou que não lembro bem ao certo, mas quase 2/4 dos professores têm como noção de que a função da escola é formar cidadão. Não é isso. Cidadão Só vou lhe interromper, desculpa, mas a lei de diretriz e base diz isso, então, né? Então nós temos um problema na nossa lei de base. Exato. É a obrigação do professor pensar isso, né? Pois é. Mas não sei se é certo ou errado, isso, né? Mas então a gente tem um erro de premissa aí, né? Então não é isso. Porque a partir da hora que você fala que nosso objetivo é formar cidadão crítico, o que vai ser isso, né? O que vai ser um cidadão crítico? Quem é que define isso? Quem é que julga? Quais são os gostos que são colocados aí? Aí você abre aí um campo do tamanho da distância entre o céu e a terra para você explorar com assuntos subjetivos. E enquanto isso a gente fica patinando no 2+2. Então, para mim, a gente deveria, se a gente voltasse a ter... E não estou falando aí que é culpa de ninguém... Estou só dizendo que a gente deveria ter um foco, né, em desempenho, e esse desempenho não está tendo. Porque eu tenho certeza que se no segundo grau o aluno saísse lendo, interpretando, somando, calculando, multiplicando, dominando a matemática, dominando de forma pelo menos razoável as ciências, nós teríamos também cidadãos capazes de serem muito mais críticos do que quando a gente tenta impor a crítica por apenas assimilação. Tivemos esse problema da sua futura colega de parlamento, não de partido, né? Da filmagem, digamos assim, no intuito de denunciar. O termo que ela usou, eu até tinha preparado para outro dia que vim aqui, hoje me perdi até. É o termo que ela usou de doutrinação, né? Inclusive, e diretamente ela acusou a Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Também. Vamos filmar, etc. Daí há uma lei estadual que impede o uso de celulares nas aulas, então talvez a deputada tenha desconsiderado uma legislação, ninguém é obrigado. Em que pese a lei pressupor que todo mundo conhece, toda a gente não conhece, né? Mas houve ali um exagero, assim, e tem gerado efetivamente um negativo atrito entre alguns alunos, e tivemos um caso agora recente aqui de uma professora, eu fiquei sabendo isso na semana passada, nem li, acho que é uma professora do Córrego, enfim, aqui, não sei se o senhor sabe, que ela invocou que teria sido deixada de lado pelo sindicato, por uma questão político-partidária, etc. Está havendo uma super valorização de coisas pequenas, na realidade, talvez, né? Até porque um adolescente, enfim, não estou dizendo que não sabe de nada, sim. Mas é uma questão de maturidade, de ideia diferente, né? O conhecimento que nós temos hoje com 30 anos é o diferente que a gente tinha 15, né? Como que o senhor acha que o Estado deve mediar? Porque os ânimos estão acirrados, sim. Né? Plano nacional, todos os planos, há um acirramento altamente improdutivo para todo mundo.
porque, né, o fato de hoje eu dizer uma coisa e amanhã eu me arrepender não quer dizer que eu sou burro ou ruim. Quer dizer, às vezes, que eu evoluí no meu pensamento simplesmente. Ou não, né? Como que o senhor acha, até como deputado estadual, que nós podemos mediar essa estranha relação que tem sido fomentada na relação professor-aluno? E alguns professores têm se sentido, digamos assim, o professor nunca foi filmado ou acusado de nada, mas o professor se sente ameaçado genericamente da possibilidade disso vir a acontecer. Né? Inclusive, porque hoje em dia um processo primeiro, que não dê em nada, enquanto ele dura 2, 3 anos, é uma tortura na sua vida. Até como advogado sei isso. Tem clientes que entram em depressão, que simplesmente não têm condições de bancar, e o professor se sente ameaçado. O senhor acha que o Estado, até se um professor for acusado de alguma coisa, o Estado poderia intervir como mediador, seja até... Porque nós temos a Defensoria Pública do Estado, nós temos a Procuradoria do Estado. Será que o Estado não poderia também tentar auxiliar o professor nesse lado? E o aluno também, né? Porque há casos públicos e notórios também de que efetivamente professores ultrapassaram o razoável, né? Claro, são casos muito pontuais, mas é um professor gritando com o aluno, tem vídeos, inclusive hoje rede social. Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue agora dar uma tranquilidade maior para o professor exercer o seu munus, né? No município o senhor teve notícia também daquele caso que foi utilizado um livro por um professor, um livro que inclusive utilizado no vestibular, né? E alguns pais acharam que era um linguajar absurdo, disseram que era, usaram a expressão, digo entre aspas, errado. Como que a gente consegue agora apaziguar isso tudo? O que o senhor acha? Né? É difícil, né? É claro que os ânimos estão animados, porque existe um problema. Existe um problema e na minha opinião, apesar de que pese o fato de que eu não acho que o que eu vou falar deveria ser polêmico, acredito que o Estado se perdeu, não sei se foi o Estado, mas, enfim, se perdeu no objetivo dele em relação à formação. O objetivo do ensino público não é formar cidadãos críticos. Entretanto, uma pesquisa CNT Census de 2008 mostrou que não lembro bem ao certo, mas quase 2/4 dos professores têm como noção de que a função da escola é formar cidadão. Não é isso. Cidadão Só vou lhe interromper, desculpa, mas a lei de diretriz e base diz isso, né? Então nós temos um problema na nossa lei de diretriz e base. Exato. É a obrigação do professor pensar isso, né? Pois é. Mas não sei se é certo ou errado. Isso, né? Mas então a gente tem um erro de premissa aí, né? Então não é isso. Porque a partir da hora que você fala que nosso objetivo é formar cidadão crítico, o que vai ser isso, né? O que vai ser um cidadão crítico? Quem é que define isso? Quem é que julga? Quais são os gostos que são colocados aí? Aí você abre aí um campo do tamanho da distância entre o céu e a terra para você explorar com assuntos subjetivos. Enquanto isso a gente fica patinando no 2+2. Então, para mim, a gente deveria, se a gente voltasse a ter... E não estou falando aí que é culpa de ninguém, estou só dizendo que a gente deveria ter um foco, né, em desempenho, e esse desempenho não está tendo. Porque eu tenho certeza que se no segundo grau o aluno saísse lendo, interpretando, somando, calculando, multiplicando, dominando a matemática, dominando de forma pelo menos razoável as ciências, nós teríamos também cidadãos capazes de serem muito mais críticos do que quando a gente tenta impor a crítica por apenas assimilação. Se a gente pudesse desenvolver a base e os conhecimentos básicos de uma forma melhor desenvolvida nos cidadãos, a gente poderia ter também pessoas que poderiam fazer isso sozinhas. Você não precisa dar a crítica para o aluno. Você pode ensinar ele a interpretar corretamente um texto, né? Que o problema é que hoje em dia se tenta se mostrar crítica e não ensina, e a gente peca ao tentar ensinar ele a interpretar. Este material foi feito pelos estudantes da segunda fase de História da UDESC, Christian Machado, Luan Varela e Maicon Raulino, para a disciplina de Prática Curricular Ensino de História e Suas Linguagens, coordenada pela professora Bárbara Guiese. Entrevistador, Maicon Raulino. Entrevistado, Bruno Souza.
Edição feita por Christian Machado e Luan Varela. Primeira apresentação do material feita em 28 de dezembro de 2018 em Udesc FAED. Versão final concluída no dia 4 de dezembro de 2018.